Vamos lá então. Foi uma prática interessante, claro, primeiro para a gente quebrar um pouquinho, e a ideia aqui é a gente já começar a pensar justamente nisso, né? E usar todo esse conjunto de coisas que a gente vai aprendendo na nossa comunicação. Porque às vezes a gente traz alguns exemplos aqui que são ou muito voltados para a área terapêutica ou muito voltado para a área de vendas, mas a gente pode utilizar e deve utilizar em qualquer situação, em qualquer interação que nós tenhamos. Para a gente começar a prestar mais atenção, né, em todas as nossas interações, seja com família, filhos, esposa, marido, seja com parentes, enfim, com pessoas que são importantes, com os clientes, a gente começar a se habituar, a abrir mais os ouvidos mesmo para ouvir, abrir mais os olhos para enxergar. Isso vai aumentando as nossas possibilidades, vai aumentando as nossas capacidades e os nossos resultados. E quem não quer aumentar os seus resultados positivos, né? Quem não quer? E tudo isso que a gente apresenta só vai ter alguma utilidade se a gente utilizar. Se a gente simplesmente passar aqui 6 dias, ou mais 6 dias agora, né? Porque a gente passou 6, alguns aqui fizeram a formação, na época de vocês era 7 dias ainda, a gente está fazendo, né? Eram 7 dias, provavelmente a gente vai voltar a fazer 7 dias outra vez, porque em 6 dias fica muito corrido. Para a gente apresentar tudo o que a gente gostaria de apresentar. Talvez fosse melhor ainda mais dias, mas a gente sabe que é muito desafiador para boa parte das pessoas, ficar 7, 8, 9 dias fora de casa. Muitas pessoas vêm de longe. Se os grupos fossem mais daqui mesmo da região, é mais fácil, não é? Mas é uma ideia. Uma terceira formação. Pós-master. A gente já vai... Não. Faz o full e depois o master. PNL full e depois o Algumas master. escolas fazem o pós-master, né? Em PNL. É mais disso aqui. A gente vai pegar tudo isso que a gente viu e vai trazer outros contextos. É pós-master. É legal para quem... Seria o trainer, alguns dizem também? Não. É assim, é mais ou menos assim. É tu pegar tudo isso que tu trouxe no Practitioner e no Master, pegar isso aqui e fazer um outro treinamento, vende como um pós-master. Revisão. Né? E aí tu pega e o que tu vai fazer ali? Não tem mais conteúdo em si para trazer. Tu vai trazer a adaptação daquilo ali que já foi visto. O interessante e o grande objetivo das formações é que vocês saiam daqui com a capacidade de pensar a PNL. Esse é o grande objetivo, é pensar a PNL. Não é eu aprender um conjunto de ferramentas, de técnicas aqui e sair aplicando e repetindo isso aqui. Se a gente sair do Master repetindo técnica, a gente não é Master em PNL. A gente tem que sair daqui pensando programação neurolinguística, pensando PNL. Analisando todos esses processos, utilizando isso aqui e conseguindo ou tendo habilidade suficiente para utilizar isso em qualquer contexto. Claro que no primeiro momento, provavelmente para algumas pessoas, isso vai ser algo consciente, uma habilidade consciente que nós ainda estamos desenvolvendo. Muito mais no Practitioner, hoje com certeza muitos de vocês já devem estar utilizando isso de uma forma mais inconsciente, pelo menos aquelas primeiras coisas que a gente viu lá no Prac. Às vezes eu vi aqui que aqui quando eles chegaram aqui, então eles sentaram aqui, o Silvio já sentou e já parou na mesma postura que a Aline estava aqui. Vocês viram isso? Sim, Imediatamente. Mas eu faço isso sempre quando eu vou atender um cliente, eu sempre faço a mesma coisa que ele está fazendo. Mas não foi antes da PNL. Foi natural. Perfeito. Não é? Perfeito. E é isso aqui. Muitas vezes a gente vai fazer isso, algumas vezes a gente vai fazer deliberadamente, vamos pensar, opa, peraí, deixa eu fazer isso aqui. E vou fazer. Algumas vezes as coisas vão ir acontecendo, eu vou criar conexão, eu vou daqui a pouco utilizar de alguns padrões. Provavelmente o metamodelo vocês já devem estar usando bastante nas interações que vocês estão tendo, né? Ser mais específico, entender mais, porque o metamodelo me dá uma ferramenta muito bacana para eu eliminar aqueles ruídos da comunicação, aquelas falhas de comunicação, aqueles mal entendidos. Sabe? Eu deixo agora de pressupor coisas, de alucinar sobre as coisas e começo a realmente buscar entender se aquilo é realmente o que eu entendi ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, tá? Onde é que entra o nome correto, a técnica? Por exemplo, o cliente ele me chamou, ele tem um problema.
o que eu faço? Eu agravo o problema dele. E depois eu começo a dar a solução para ele. É spin selling isso. Isso é spin selling. Eu agravo mais ainda o problema dele, ou mostro de outros ângulos para ele, que é muito pior do que ele imagina, e aí depois eu vou começando a... Porque normalmente eles fecham comigo sem nem perguntar preço. Entendeu? O que eu menos falo para o cliente é valores. Legal. Isso aqui é o que a gente estava vendo hoje de manhã, tem a ver com o metaprograma. São estratégias de motivação, né? O instinto mais primitivo nosso, fuga da dor e busca de prazer. A gente está o tempo todo fazendo isso. Fugindo da dor e buscando prazer. O que tu está fazendo? Tu está pegando essa dor e tu está mexendo na ferida, não é isso? Sim. Está mexendo na ferida. Porque quando tu apresenta a solução, tu tira um peso das costas da pessoa. Ela não quer aquilo ali. Entende? Isso vai funcionar sempre. Com todas as pessoas vai funcionar. Por mais que a pessoa se motive para buscar prazer, esse seja o principal motivador dela, e aí é questão de metaprograma mesmo, mas todos nós queremos evitar a dor. Isso é cérebro reptiliano. O que nós fazemos de mais primitivo desde que a gente nasceu. A gente nasceu, o que a gente quer? A gente quer conforto, segurança e comida. Instinto de sobrevivência. Fugir da dor e buscar prazer. Na apostila aqui, ó, a gente está... lá no início da apostila eu acresci algumas informações aqui que são uma base, né? A gente não colocou isso em... A submodalidade está procurando? Oi? Tá procurando? Não. É aqui, ó. A submodalidade a gente vai ver depois. Eu estou voltando para trás na apostila aqui. Então nós colocamos aqui algumas definições de algumas coisas que a gente já viu no Practitioner, né? E outras que a gente não chegou a aprofundar, que não são essenciais ou extremamente importantes que nós víssemos, mas são interessantes. Então a gente está falando aqui sobre essas alavancas, sobre esses processos. A gente falou sobre crenças e a gente vai aprofundar muito mais em crenças. A gente falou um pouquinho só sobre valores e depois a gente vai aprofundar ainda mais nos valores, principalmente na segunda etapa. Mas esse é um processo interessante. Esses valores, eles têm a ver com essas necessidades que nós temos. Isso também é um filtro bastante importante. Nós buscamos o tempo todo, isso está na página 12, né? Na página 12 aqui, quando a gente fala sobre valores, né? Os nossos motivadores, nós temos algumas necessidades que todos nós temos, são as nossas necessidades mais básicas. Então nós temos alguns instintos que são extremamente básicos, né? Fugir da dor, buscar prazer, isso é básico. A gente faz quando a gente nasce, a criança, o que ela quer? Ela quer conforto, ela não quer dor, né? E ela quer buscar prazer, comida, alimentação, conforto, isso é necessidade básica. Essas necessidades, então aqui a gente tem aqui, ó, né? Isso aqui é um processo desenvolvido, eu conheci isso com o Tony Robbins. O Tony Robbins utiliza muito isso dentro dos processos dos treinamentos dele, né? Que ele chama de as 6 necessidades básicas de todo ser humano. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Isso aqui vai um pouco além das nossas crenças, dos nossos valores, que são o que estrutura, né, a nossa realidade. Então tudo que eu faço está limitado às minhas crenças. Na página 12. Tudo que eu faço no mundo é para buscar atender esses valores que são importantes para mim. Depois a gente vai conversar sobre isso, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre quais são os valores que são importantes verdadeiramente para mim. Qual é a minha estrutura? Vocês já pararam para pensar quais são os valores que são mais importantes para vocês? Os motivos de vocês fazerem o que vocês fazem? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, não sei se amanhã ou talvez na próxima etapa, né? E aí a gente entra, né, nas necessidades. Nós temos 6 necessidades que são básicas nossas, né? Como eu estava falando, o Tony Robbins trabalha muito nisso. Até vou trazer para vocês depois uma ferramenta que o Tony Robbins usa muito, que é para a gente trabalhar e dar uma visão um pouco mais profunda sobre essas necessidades, né? Então a nossa primeira necessidade é a busca de certeza. Certeza é segurança, é conforto, eu quero fugir da dor. A nossa primeira necessidade, tudo que nós fazemos de mais básico é fugir da dor. Tudo. O ser humano vai primeiramente se preocupar em fugir da dor. Ele precisa de certeza, de segurança. Sem certeza, sem segurança,
para a grande maioria de nós, a gente não faz mais nada. Algumas pessoas, claro, e aí a gente vai ter exemplos, mas tem aquela pessoa que tem aquela vida louca total e a certeza é a única coisa que ela não tem na vida. É verdade, e são algumas pessoas que fazem isso. A maioria de nós não, nós precisamos de certeza, de segurança, de conforto. Essa é a nossa necessidade mais básica. E só depois que nós atendemos essa necessidade, é que nós vamos buscar variedade. Variedade é, depois que eu atendi o conforto, a segurança, então eu tenho uma casa para morar, eu tenho um emprego que me proporciona a condição de pagar o aluguel, de ter o plano B, eu tenho condição de sustentar os meus filhos, eu tenho aquele seguro bacana que me dá segurança, não é assim? Não é essa a proposta do produto de vocês? Eu me sinto seguro. Depois que eu me sinto seguro, depois que eu tenho ali uma casinha, eu tenho como me alimentar, eu tenho como me manter e eu estou seguro, aí eu vou buscar variedade. Porque às vezes a minha vida está ok, eu estou legal ali, eu estou seguro, eu estou confortável. Esse é o instinto mais básico, necessidade básica, só que daí eu preciso de variedade. Se eu não tenho variedade, eu começo a buscar isso. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero buscar coisas novas, coisas diferentes. Não é? Variedade, eu vou buscar ali novidade, eu vou buscar desafio, eu vou buscar mudança. É isso que eu quero depois que eu atendo a minha primeira necessidade, né? Então eu busco aqui variedade, eu vou buscar ali incerteza, eu vou buscar mudança, né? O Tony Robbins ele trabalha com a ideia assim, de que no momento em que eu atendo e quanto mais alto tiver o meu nível de certeza e conforto, mais eu vou ter possibilidade de buscar incerteza e variedade. Incerteza e variedade é eu poder fazer uma viagem, eu poder buscar novas experiências, eu poder fazer coisas diferentes ali e tal. Isso é uma necessidade extremamente básica também para a maioria de nós. E só depois disso eu vou buscar significado e importância. Ou antes disso, talvez, amor, conexão, né? Dificilmente eu vou buscar conexão com o outro, amor, essas coisas mais ligadas ao amor mesmo, né? Se eu não tiver conforto, se eu não tiver segurança e conforto, se eu não me sentir seguro, eu estou no meio do desastre, dificilmente eu vou buscar isso. Aí tu vai me dizer assim, mas olha aqui, a gente tem um exemplo aqui na outra rua, aqui os caras estão ali, morando na rua e estão fazendo, né? Aquilo para eles é realidade, eles se sentem a certo nível confortáveis ali, né? Inclusive muitas vezes quando eles saem daí eles se sentem perdidos, né? Só depois que a gente atende essa necessidade é que nós vamos buscar conexão, nós vamos buscar sentido. Dificilmente eu vou buscar conexão com algo maior, sentido para as coisas, dificilmente eu vou buscar significância, né? A importância, me sentir ou buscar fazer algo diferente, algo que contribua talvez com os outros, se eu não tiver segurança e conforto e se eu não tiver amor, conexão, se eu não me sentir bem com isso. Uma pessoa em depressão, ela não se sente amada, ela não se sente importante, dificilmente ela vai buscar algum significado para a vida, porque ela acredita que minha vida não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma, eu não tenho motivo para estar aqui. E muitas vezes ela vai para um extremo de, cara, eu não preciso mais estar nesse mundo. Não faz sentido, não tem significado nenhum na vida dela, né? Quando a gente atende essas necessidades, e só então quando a gente atende, algumas pessoas vão para outros níveis, né? A gente vai ali para contribuição e doação, crescimento e desenvolvimento, só ali a gente vai buscar esse próximo nível, né? Crescimento. Porque eu não posso buscar desenvolvimento pessoal, crescimento como ser humano, se eu estiver me sentindo mal, se eu estiver falido, se eu não me sentir importante, se eu não tiver conexão com outros seres humanos. Não faz sentido nenhum para mim. Uma pergunta? Claro. Na parte do significado, por exemplo, tu é um terapeuta, certo? Tu ajuda muito aquela pessoa. Só um exemplo aleatório. E tu ser aquela pessoa que para ti tu não tem a necessidade de se sentir importante pelaquilo que tu faz. Tem alguma... O que pode acontecer? Porque tem gente que tem um ego, né? Tem que me sentir bom. E aquela pessoa que faz tão bom quanto, ou até melhor, porém sem a necessidade de se sentir importante.
Então, em algum nível, ela está satisfazendo essa necessidade, em algum nível. Mesmo que ela, se é que eu entendi o que tu quis dizer, né? Mesmo que ela não tenha necessidade do ego, de mostrar que ela é bom o suficiente, que ela é o melhor de todos, ou que ela é muito boa naquilo, ela está atendendo essa necessidade do significado, da importância, porque de alguma forma ela está ajudando as pessoas, né? E isso é importante para nós, afinal de contas, um terapeuta que simplesmente está fazendo aquilo ali por dinheiro, eu faço isso só por dinheiro. Foda-se se o cara melhorar, foda-se se o cara ficar bem e tal. Vamos dar um exemplo ali que aconteceu nas enchentes, por exemplo, tá? Teve muitas pessoas que tripudiaram em cima das desgraças alheias, né? Eu tenho uma prima, ela é bem abastada, ela mandou para o Rio Grande do Sul 120 carretas de alimentos. Em nenhum momento ela pediu, não diz que foi eu, não quero que digam nada. É nesse sentido, ou seja, ela fez e ela não se sentiu mais do que ninguém por ter feito aquilo, entende? E ela proibiu, inclusive, nós de falar que foi ela que deu. Legal. Entendeu? Aqui Só tem pra a ver exemplificar, com né? valores, com metaprogramas, provavelmente em algum momento ela aprendeu que, cara, se eu me vangloriar disso que eu faço, perde o sentido. Aquilo que eu estou fazendo perde o sentido. Pode ser isso, pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser isso. Mas seria no caso da pessoa, ela não precisa do reconhecimento dos outros, mas Isso. ela se sente Exatamente. significado não entendido Pode igual. ter uma questão de metaprogramas. Eu me satisfaço com a minha aprovação. Eu sei que eu fiz, sem precisar externar. Como falou, de repente o cara é bom naquilo que faz, mas ele sabe que ele é bom, então ele é bom para ele. Não precisa que os outros Então, reconheçam, mas Eu não sei ele está essa atendendo a... frase, mas é de algum, não sei se é Kardec, a doação, né, a caridade sem sigilo é vaidade. É verdade. É vaidade. A caridade sem sigilo é vaidade. Não, eu dou exemplo, sabe por quê? Porque não é nada contra a religião de ninguém. É que eu tinha feito uma promessa para mim e eu atingi meu objetivo. Eu doei 1000 cestas básicas. E só que eu não tinha para quem dar, assim, não conhecia, claro, conhecer lugares que precisam, sim. E eu dei para um amigo meu que é pastor. E eu disse, doa, mas não diz que... Doa para quem precisa. O que ele fez? Botou tudo no púlpito da igreja e fez selfies. Na divulgação, uma propaganda em cima do grupo. E vendeu ainda depois. Literalmente eu dei uma porrada na cara dele quando eu vi, a primeira coisa que eu vi. Então, entendeu as duas situações? Não quer dizer que... Nada contra a religião dele, mas sim pela atitude dele. Mas isso não é religião só. Não, sim, mas eu digo Isso pela atitude, né? Porque quando eu estava falando, eu estava refletindo sobre, claro, em menores proporções, mas eu já fiz muito de ajudar e não queria aparecer. De alguns momentos você dizia assim, olha, de preferência nem fala que foi eu. Acho que é uma coisa interna, assim, tipo, eu vou fazer porque eu quero fazer. Claro, já tem pessoas que, principalmente nas épocas mais difíceis ali, tu via muita gente se divulgando, tipo, fotinha, que assim, constrangendo as pessoas que estavam ganhando. Então, tipo, acho que não é sobre isso quando a gente faz isso, entendeu? Acho que muita gente já deve ter feito sem aparecer. Não é sobre... eu vou... Não, é o interno mesmo ali que te diz assim, tipo, cara, que bom que eu tô conseguindo. Eu só fiz a pergunta ali na necessidade de se sentir importante, entendeu? Daqui a pouco. Isso. Não sei se tem a ver. Não, é que tem muito mais a ver contigo, com eu me sentir, do que eu demonstrar. Para algumas pessoas, ela só se sente importante se ela demonstrar. Entendi. Até certo ponto, não vejo problema nenhum nisso. Cada um, enfim, né? Tem aquela pessoa que ela precisa mostrar. Tem as pessoas que extrapolam isso ainda e vão para outros ganhos, vão distorcer deliberadamente isso também, né? Mas aqui tem a ver com como eu me sinto. Eu me sentir um ser importante, especial, seja da forma que for. Tem pessoas que vão atender essa necessidade, inclusive de forma equivocada, de uma forma que não é legal. É a mesma questão de valores aqui. Como eu atendo os meus valores? Às vezes eu estou atendendo os meus valores de uma forma que está me trazendo resultados negativos. Não está me satisfazendo num nível maior, num nível espiritual. Entende?
Às vezes eu faço aquilo, atendo um valor e no final das contas o resultado que eu tenho pode ser até negativo, a longo prazo. Mas tem a ver com isso, tá? Depois eu vou buscar ali conexão. Algumas pessoas, não todas, vão buscar crescimento e contribuição. Isso são necessidades que não são de todas as pessoas. Algumas pessoas vão se satisfazer com certeza, com conforto, com segurança e com algum nível de variedade, né? Ela precisa, claro, em geral todos nós precisamos de conexão com o outro, seja conexão numa relação amorosa ou seja numa conexão com outras pessoas. Afinal de contas nós somos seres emocionais e que necessitamos de viver em sociedade. Mas muitos de nós não vão buscar tanto esse significado, importância, e muitos menos vão buscar crescimento. Isso aqui, muito poucas pessoas, ou um número muito menor de pessoas, vai buscar crescimento, desenvolvimento como pessoa. E ainda menos pessoas vão buscar contribuição. Aqui é no nível de propósito mesmo. Seria o nível mais alto dessa estrutura. Poucas pessoas vão realmente buscar atender isso, e isso vai se tornar uma necessidade muito importante para elas. De ter um sentido e um propósito maior para a vida. Sabe? O motivo de eu estar nessa terra, de eu estar nesse mundo. Como eu vou atender isso e ter a necessidade real de atender. Entra doação? Oi? Entra doação? Doação também. Doação também. Doação é um motivo, é eu me doar de alguma forma. Não necessariamente no nível financeiro, mas doação de tempo, contribuição daquilo que eu faço de melhor e que eu posso levar para o mundo. Seja o meu mundo, o tamanho que for, né? Minha sociedade, meu grupo, minha família, minha empresa, que a gente vai chamar de propósito, né? Que lá na filosofia japonesa vai ser o Ikigai. A gente tem a gente fez isso no prático de vocês, o Ikigai? Não. Nas outras turmas sim, né? Vale a pena fazer. O Ikigai é muito legal, porque eu vou analisar ali também, isso aí. Eu vou analisar ali e eu vou buscar entender onde está o equilíbrio, onde eu consigo conectar tudo aquilo que eu faço, né? Para ter talvez um propósito de vida. Essa ferramenta aqui eu vou distribuir para vocês, ó. Não estava necessariamente no cronograma, mas eu trouxe, eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu só ver que horas são. 5h55. Vai até às 18? Até às 18. Eu vou entregar uma folhinha dessas aqui para cada um de vocês. Isso é uma ferramenta. Isso aqui, o Tony Robbins trabalha com a ideia de que quanto maior o nível de satisfação eu tiver em cada uma dessas necessidades, mais equilibrada e mais satisfatória é a minha vida. Essa ferramenta é uma ferramenta de análise, é para eu olhar e buscar entender onde está o ponto de interseção entre os níveis de equilíbrio aqui, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou ter aqui uma primeira tabela aqui, ó, até acho que eu teria, mas eu não vou achar agora os slides para apresentar para vocês. Mas é mais ou menos assim, eu vou pegar essa tabela aqui e deixa eu ver se tem alguma aqui que tem uma folhinha que tem todas as... vai ficar pequenininho igual, mas vocês vão ver. Então eu vou pegar aqui, cada uma dessas aqui é uma tabelinha, né? O que eu vou fazer com essa tabelinha? Eu vou analisar aqui, então, no primeiro quadro aqui, eu vou pegar aqui certeza e conforto, e na barra adjacente aqui, né, vai ser incerteza e variedade. O que acontece? Eu vou dar uma nota para isso aqui. Às vezes, eu vou dar uma nota aqui de certeza e conforto e eu vou pensar assim, poxa, minha vida, eu tô aqui no nível, sei lá, 9 de conforto e segurança. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho uma casa confortável, segura, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho plano A, B, C, eu tenho como manter minha família, eu tenho liberdade financeira, ou seja lá o que eu considero como conforto, né? Eu tenho tudo que eu preciso, um bom emprego, tenho um bom salário e tal, então nível 9. Só que aí às vezes eu não estou fazendo nada para buscar variedade, incerteza, eu não faço uma viagem, um passeio, eu não busco um desafio diferente, eu não busco aprender algo novo, e aí eu vou dar uma nota aqui 2, 3. Eu tenho um desequilíbrio aqui.
Aí a partir dessa análise eu vou buscar, opa, peraí, eu preciso buscar mais variedade e incerteza. Eu quero aumentar o nível disso aqui. Então eu marco um ponto aqui, né? Eu dou uma nota desse lado e dou uma nota desse outro lado aqui. E aqui eu vou buscar onde está o ponto de interseção. Obviamente que no meio aqui vai ser muito mais equilibrado. Se eu tiver muito conforto e certeza aqui, talvez eu tenha pouca incerteza e variedade. E aí eu entendo que eu preciso focar em alguma coisa aqui. Às vezes pode ser o contrário. Tem aquela pessoa que, cara, minha vida é uma loucura. Eu moro hoje aqui, amanhã eu vou para casa do meu tio, na semana que vem eu já vou lá para casa da minha irmã, já fico um tempo lá, daqui a pouco eu arrumo um emprego não sei aonde, daqui a pouco eu já cansei daquilo ali, já saio daquele emprego lá. Eu não tenho segurança nenhuma. Não tem pessoas que são assim? Tem, né? Uma loucura. Ah? Cigano? O cigano ele vive muito bem. Não tem cigano, cara. Quem morou aqui em Santa Maria foi o Rodrigo, né? Morou em Santa Maria? Morou, né? Aquela Fernando Ferrari ali, sabe que desce para a rodoviária? Aquelas mansões que tem ali, antigamente era tudo de cigano, não sei hoje em dia. Na época estavam bem forte lá. Em Pelotas também, ali tem o bairro Colina, é só casarão. Vendia alguma panela. Tudo dentro do mão. Tudo cigano. Bota ali metade do loteamento era cigano. É. Cigano, não tem. Só casarão. Eles começaram a parar de acampar, né? Mas isso é na pirâmide de cigano ainda. É que ela, mas tá mais fraca agora, pelo menos. Não, é que assim, eles percebo tanto mudaram mais. um pouco o estilo de vida e meio que se Eu misturaram. acho, né? Estão tigrinho agora. Eles não é mais tão exótico assim, entendeu? Se eles vestem uma roupa normal, só tu vai notar, às vezes tem os anel do céu. O próprio índio, né? A gente pegando essa linha aí, o próprio índio mesmo já está modernizado. Eles viviam à margem da sociedade e até então isso era muito funcional. Hoje em dia, cada vez mais, eles meio que se obrigam a entrar nesse jogo da sociedade aqui. Cada vez mais difícil viver à margem, né? Mas beleza, então eu preenchi esse primeiro quadro e aí eu vou para esse segundo aqui. Nesse segundo aqui, eu vou buscar aqui, ó, dar uma nota para amor e conexão e uma nota para significado e importância. Né? Qual é a importância que eu acredito que eu tenho? É 3, 4, eu estou me sentindo uma pessoa sem importância nenhuma, não faz sentido nenhum estar aqui e tal. Ou não, cara, poxa, minha vida faz todo sentido. Eu tenho uma importância muito legal, seja para mim ou para minha família, sei lá, na minha empresa, na minha sociedade. Então eu dou uma nota aqui. E amor e conexão. Porque tem aquelas pessoas que são extremamente importantes para os outros. O cara é um terapeuta, está ajudando um monte de gente. E aí a vida dele está uma merda. Vive sozinho, trancado dentro de casa. Não se sente em nenhum nível amado. Ou qualquer conexão verdadeira com os outros. E aí eu vou entender que, opa, eu preciso buscar isso, ou aquilo. Isso é uma análise, né? Depois disso, eu vou para o terceiro quadro aqui, que vai ser crescimento e desenvolvimento, e contribuição e doação. E aqui eu dou uma nota também. E aqui eu vou buscar essa interseção. Onde está o ponto de interseção? Eu estou contribuindo demais, estou doando demais e não estou crescendo, ou eu estou só me dedicando? Aquela pessoa que faz um curso atrás do outro, que consome conteúdo atrás do outro, que vai acumulando todo aquele conhecimento e tal, e ela vai morrer e vai levar para o túmulo. Eu acho que ela vai guardar para usar na próxima vida. Informacional. Não tem essa pessoa? Eu conheço algumas pessoas que são assim, inclusive tem algumas que circulam no nosso meio aqui. A gente tem algumas pessoas aqui que vêm fazer cursos com a gente aqui há anos, há 10 anos. Elas vêm e a gente ouve sempre a mesma coisa. Eu preciso começar a colocar isso em prática, porque eu já estudo há tantos anos, eu já fiz curso com fulano, com beltrano, com ciclano, eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, e eu ainda não me sinto capaz. Então agora, essa semana eu ouvi, agora eu preciso fazer esse curso agora, porque é esse conteúdo que eu preciso para botar em prática. É isso que está faltando. E eu sei que essa pessoa vai fazer o curso, e daí ela vai, na outra semana, acreditar que ela precisa de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa. E talvez ela passe a vida inteira e não coloque nada disso em prática.
Né? E às vezes eu sou essa pessoa, ou às vezes eu estou colocando muito pouco em prática. Eu pego tudo aquilo que eu estudo, eu aprendo, eu busco, eu sou um obcecado por conhecimento e eu boto muito pouco em prática. Né? Ou não, ou eu estou me doando demais. Sabe aquela mãezona que pega esse dom, ela passa todos os dias, né, lá dentro de uma ONG ajudando animaizinhos abandonados ou crianças abandonadas, ela fica lá dando banho de esponja em velhinho abandonado, aquela coisa toda. E a vida dela tá uma draga, ela não cuida dela, ela não se importa com ela, sabe? É aquela pessoa que... Será que isso é legal, esse desequilíbrio? Então é isso que eu quero com essa ferramenta aqui. Eu quero fazer uma análise um pouco mais crítica sobre essas necessidades e como eu estou atendendo essas necessidades. Beleza? Eu espero que tenha uma folhinha para cada um aqui. Isso aqui é 10 minutinhos para a gente fazer, tá? É claro que isso aqui é um diagnóstico. A partir daqui, a intenção é que vocês peguem isso e depois criem estratégias. Não aqui, obviamente, mas depois em casa. Criem estratégias para desenvolver as áreas que vocês acreditam que precisa ser... Fazer agora, né, Vitor? Fazer agora. 10 minutinhos. Fazer agora. Professor, pode começar? Podem virar as provas. Pode colar? Não, agora, parece que bem que você não vai ter nenhuma prova a mais. O que é para fazer mesmo? Desculpa, mas o zero é sim, aqui o 10 é o 0 é 1. Ah, boa, ó. Vai dar esses slides, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa aqui, tá? Eu vou pegar essa coluna aqui e eu vou dar uma nota aqui de 1 a 10, né? Eu vou marcar, por exemplo, um X aqui. Vamos supor que eu dei uma nota 9. Então o meu X aqui vai ser no 9. Tá? Eu vou marcar aqui. Aí eu vou pegar essa outra coluna aqui, incerteza e variedade, vou refletir sobre isso e vou marcar aqui no número que eu acredito que esteja. É isso? Isso, na linha que eu acredito que A esteja. certeza na coluna e a outra marca na linha. Vai ser mais ou menos assim, quer ver? Ó, eu vou pegar aqui um outro papel e vou fazer aqui. Que é o... Essa mano, então vamos supor aqui, ó, que a minha meu conforto, eu acredito que, olha, eu vivo uma vida confortável, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho segurança financeira, tudo que eu preciso tá ok. Então, cara, vou dar uma nota 8, porque eu sei que eu posso melhorar ainda mais. Então, sei lá, vou marcar aqui. Um pontinho. Marquei aqui. Tá? Baixo para cima. Aqui, isso, de baixo para cima. Tá, o 0 é aqui, então... O 0 é embaixo, o 0 é embaixo e o 10 é lá em cima. Tá. E a mesma coisa. E assim também E é a mesma aqui, coisa. 0, 0, 10. E 10. 10 pro O lado. 0 e Tá, 100. fechou. E eu vou marcar aqui, ó. Vamos supor que eu marquei aqui, ó. Então o meu ponto de interseção é aqui, ó. Tá, fechou. Legal? Aí eu tô aqui, ó. Eu preciso de mais incerteza, mais variedade, preciso fazer coisas diferentes e tal, muito mais do que aqui. Aqui eu preciso dar mais atenção. A interseção está aqui. Aqui eu... É isso que eu vou fazer. O Beleza? nosso é a mesma coisa? O de vocês é, mas a única diferença que o de vocês tá uma primeira folha. O livro deles é diferente. É porque faltou esse aí. Mas tu quer, tem ainda desse aqui, tem 2 aqui. 3. Ah, esse aqui tá maior. Esse tá maior, tá mais fácil. Esse aqui tá maior, né? Gostei. Só isso que eu vou fazer em cada uma dessas tabelas. Tá, Beleza? eu posso pegar minha caneta? Obrigada. Pronto, já vão dizer que ele também é do partido aquele que rouba a caneta lá. Esquerda para direita. Ô Vitor, só para entender, só para ver se não fiz cagada, tá? Mas aqui é o 0, aqui é o 10 dessa daqui, e esse é o 10 daqui. Isso. Tá, fechou. Tá, mas esse quadro aqui nunca vai ser marcado. Talvez, Quando que porque pode cair vamos lá? supor que eu dei uma nota 9 aqui, ou 10, Tá. né? E aqui eu dei uma nota 9 ou 10. Então tá, eu tô tá, nesse aí, quadrante. tá, entendi. Isso, a ideia aqui, ó, a ideia aqui sempre é
que eu esteja operando nesse quadrante superior aqui, porque aí eu estou num nível alto dos dois lados. Qual quadrante? Nesse quadrante aqui, Tá, isso, é né? verdade. Fazer essa interseção. Cara, eu cheguei aqui, Tô voando. tô voando. Arruma outro pra tratar. Desiste, abandona, já cumpriu o teu papel no mundo, vai da luta. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Não, eu não entendi não. Porque tá Você está certo nessa sua incerteza? Só se está certo é certeza ou está certo? Mas certeza ou certeza? Será que tu não está com certeza sobre a certeza? Você está certo disso? Posso perguntar? Hoje eu vou perguntar em inglês. Are you sure? Sure, Micano. Parece um chinês falando inglês. Não, vou te dizer, vou dar deita lá azul agora. Mas aí, esse daqui. Não, é que Mas com cagada, né? Isso é prioridade para mim. Sério? É que a gente fez cagada. Porque aqui é o 0, aqui é o 10. Então, não, mas na verdade. certeza que você marca aqui. Não tem zero, começa no 1. Vai fazer 9, mais 10. Pra mim, se eu botar um 10 aqui, e por aqui 0, também 10 aqui. Zero à esquerda, não vale nada. Não, de baixo assim, está aqui, de baixo para cima. Tá, esse aqui embaixo. Tá, E esse aqui é daqui pra cá. Eu tenho. 0 é aqui e 10 é aqui. Não, beleza? Entendeu? Sim, beleza. Aí, beleza. Aqui tem. Tá, em que nível Tá legal aqui, aí tu marca o 8 aqui. Então, no final das contas, aqui no certeza que o Porto tu tá aqui no 10. Ah, no 8. Então o 8 vai ser aqui, ó. Aí vai ser aqui assim. Foi só compradinho, ó. Isso pra mim. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. Você tem que gravar aqui, ó. Aqui. Aí ele marca aqui. Ah, isso aqui tem que Isso. ser. Aí o que tu vai fazer? Tu vai traçar uma linha aqui e ela vai interceptar ela aqui. Então o teu ponto de interseção vai ser mais ou menos como isso, mais ou menos isso. Então tu tá nesse ponto aqui. Ah, eu tô... É. Porque eu fiquei pensando, se eu colocar nesse quadrante... Prova de matemática. Então, dessa uma de baixo, De baixo também. a certeza, a necessidade de estabilidade e de responsabilidade. Aí eu vou dar isso para mim é importante, isso para mim pesa, é isso que é dessa forma que tem que É o nível de importância que tu dá pra isso. Porque o que que acontece? Isso aqui sempre é uma autoavaliação. Quando eu falo em segurança e conforto, para algumas pessoas, segurança e conforto é viver preso dentro de uma redoma de aço. Tá. Eu preciso isso para me sentir confortável. Para algumas outras pessoas, se sentir confortável é o extremo, é morar na rua. Então, cara, eu me sinto confortável, eu moro em um bairro que todo mundo considera perigoso e tal, não sei o quê. Eu moro na favela da Rocinha, num casebre lá e tal. Mas eu me sinto super confortável, seguro lá. Isso atende perfeitamente a minha necessidade. Qual é a nota que eu dou para isso? E aí tu vai avaliar. Tá, então se eu me sinto confortável nas minhas necessidades básicas. Exato, isso. As mais básicas que tu tem. Segurança e conforto, o mais básico. Tá? É a nota que tu vai te dar. Se tu pensa assim daqui a pouco, poxa, eu sou herdeiro de um É um menino grande fazendeiro, nasci num berço de ouro, tenho dinheiro, que eu nem sei o que eu vou fazer e tal, aquela coisa. E daqui a pouco eu me sinto inseguro ainda, eu preciso de mais coisas para atender essa necessidade, sei lá, pode ser. Mas aí eu vou dar uma nota. Normalmente isso não vai acontecer, claro, né? Mas vou dar uma nota para isso. Então eu estou numa nota 5, eu preciso de mais coisas para me sentir seguro. Esses caras faltam 6 mil. Normalmente. E tem tudo. O cara mora lá na Rocinha, tá tranquilo que a polícia não entra lá.
Tá tudo certo. Me sentindo seguro. É o que é pra mim, né? Porque às vezes segurança e conforto pra mim não é a mesma coisa que pro outro. O que isso significa pra mim? Variedade e incerteza. Depois vocês vão perceber na apostila tem uma explicaçãozinha, né? O fato é que às vezes eu estou dando muita atenção para uma coisa e eu deixo outra de lado. Eu estou correndo muito atrás de segurança, de conforto, eu preciso me proteger, eu preciso saber que, cara, eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel mês que vem, só que isso ainda não é satisfatório, então eu preciso saber que eu tenho dinheiro lá para pagar 100 meses de aluguel, só assim, daqui a pouco eu estou meio que em desequilíbrio, porque eu estou deixando de viver um pouco a vida também. E a minha vida daqui a pouco está só segurança, só proteção, só isso. Ou às vezes eu estou muito na insegurança, eu estou indo para um caminho onde, cara, eu não tenho... Tá, mas quando o nível dá alto é porque eu estou bem com isso. Tu tá bem com isso, é a nota que tu te dá, é. Se tu pensar assim, ou o contrário aqui também, tá? Vamos supor aqui, ó, tá? Porque aí é uma análise. Vamos supor que tu pegou e tu fez assim, olha, incerteza e variedade na minha vida é o que mais tenho, eu dou uma nota 10. Eu assumi um financiamento de 2 milhões de reais, que eu não sei como que eu vou pagar, eu comprei uma mansão na praia e aí, nossa, comprei um carro também, não sei o que, comprei um pacote de viagem, não sei pra onde e tal, comecei um novo relacionamento, aquela coisa tá uma incerteza total, estou fazendo tudo que eu poderia fazer, Então, mas aí eu não tenho segurança nenhuma, não tenho conforto nenhum. Então, se isso não afeta ele, isso para ele não é um problema. Daí não é um problema, exato. Mas aí não vai ser um problema. Em geral, para boa parte das pessoas vai ser. Eu estou vivendo muita incerteza, a minha nota aqui está alta, vamos supor, e a minha nota aqui de certeza e segurança, conforto, está muito baixa, vamos supor. Eu assumi muito risco aqui. Tá. Daí ele está te atrapalhando, daí a incerteza está atrapalhando o teu conforto. O teu conforto e segurança, porque tu não te sente seguro e confortável. Aí daqui a pouco, peraí, deixa eu olhar mais para cá, como é que eu posso fazer para ter mais pé no chão, sabe? Porque às vezes eu não sei onde eu estou pisando mais, de tanta incerteza que eu estou vivendo. Aí eu tenho um desequilíbrio. Aí eu tenho uma nota 8, 9, 10 em incerteza e 5 aqui em conforto. Eu preenchi como coisas boas, como que Então algo é ruim, que então. não te atrapalha e que não te... Isso, se tu te te dá sente problema. assim, perfeito. Eu sinto que eu estou vivendo bastante variedade, eu sinto que está ok, que está legal. Vou me dar uma nota 8 aqui, eu faço bastante coisa, a minha vida não é monótona, a minha vida não é chata, eu faço um monte de coisas diferentes, sempre que eu quero, tudo aquilo que eu quero está sendo mais ou menos satisfeito. Dou uma nota 8, ok? É para ti isso, né? A segurança e conforto, mesma coisa, eu vou dar uma nota ali, dei uma nota 8, opa, peraí, 8 e 8, a interseção, onde está lá em cima, está no quadrante superior, está no equilíbrio, ok. Às vezes eu estou vivendo muita incerteza e pouca segurança, ou ao contrário, muita segurança e pouca certeza. Aí eu vou para o segundo nível. O que eu estou vivendo ali de conexão, né? De crescimento, de contribuição, e eu vou analisando onde estão os pontos. Pode ser que alguém aqui chegue... Necessidade de sentir-se importante e especial. Quer dizer que se eu dou muito valor para isso ou não, é isso? Não, é que se tu se sente atendido com isso, não é que tu deu valor. Porque, vamos supor que tu tem tu não dá muito valor para a importância. Tu não quer ter nenhum significado nesse mundo. Tá. Para ti não é importante isso? Então, provavelmente, se tu não te sente importante, então vai ser ok, porque não é importante para ti. Agora, se é muito importante, se sentir importante, para a maioria de nós e eu não me sinto. Eu me sinto mal, eu sinto, cara, eu não sinto que eu seja importante, eu não vejo, sabe? Eu não tenho muito valor. Eu não tenho muito valor. Meus valores não estão sendo atendidos. Aí provavelmente a minha nota vai ser baixa. Porque isso é importante e eu não estou atendendo. Se uma nota está alta e outra baixa, é um desequilíbrio? Desequilíbrio? Isso. Aí eu vou buscar equilibrar, eu vou buscar meios de aumentar o nível de satisfação com isso. É exatamente essa palavra. Se está desequilibrado, existe satisfação? Não, aí Tipo não vai assim, ter nunca, vai ter nunca esse desequilíbrio e satisfação ao mesmo tempo. Por exemplo, que nem no meu caso que eu dou aqui, assim, tipo assim, certeza. Eu botei uma nota alta e variedade, uma nota bem baixinha. Tá, mas variedade é importante? Às vezes tu pode ser aquela pessoa que tu não gosta de mudança.
Exatamente, por isso que eu dei uma Isso. nota baixa. Isso, mas é o teu nível de satisfação com isso, tá? Isso é importante, é o teu nível de satisfação. Não é que daqui a pouco tu não está fazendo grandes coisas aos olhos dos outros, mas para ti tá ok. Nota 8, 7, 10, sei lá. Cara, eu sou aquela pessoa que se eu tiver um sofá confortável, Netflix na TV, tá ótimo. Com certeza, Eu não gosto de viajar, gosto de ler um livro, não gosto de sair de casa, não gosto de dançar, não gosto, não é pra mim isso, não curto, eu gosto de estar ali no meu conforto, na minha Variedade é ter bastante séries para escolher. Exato. Tá sendo atendido. Cara, vai ter uma outra pessoa, e se a tua parceira é aquela pessoa que gosta de muita variedade, vai ter um desequilíbrio aqui? Vai. No ponto de vista dela, tu vai ser o chato do rolê. Entende? O chato do rolê. E existem várias formas de atender essa necessidade de variedade né? Por exemplo, a Lizzie gosta de fazer um monte de coisas assim e tal, aquela coisa toda. Eu pra mim, já sou mais caseiro em alguns contextos. Mas eu, por exemplo, gosto muito de arriscar, eu gosto de empreender, de fazer coisas novas. Eu não me sinto confortável se as coisas não mudam de tempos em tempos. Eu gosto de fazer coisas novas, então eu vou estar sempre empreendendo, fazendo uma coisa diferente. Eu me mudo com bastante frequência e para ela a questão da mudança era extremamente apavorante. Porque ela viveu muito tempo muito próximo da mãe e tal, da família, e para ela, meu Deus do céu, eu sair de perto da minha família é algo horrível. Hoje já é muito mais natural para ela, em algum momento não foi. Tu entende que nós temos formas diferentes de atender essa mesma necessidade? É o teu nível de satisfação, tá? E no caso da certeza, quem quer que é a moradia? Vou falar o meu caso. Eu me sinto confortável na minha casa, mas eu não gosto do lugar que eu moro. Eu moro na vila, eu não gosto disso. Mas eu me sinto confortável na minha casa, seguro. Ok, tu te sente confortável, seguro na minha casa, mas eu não gosto porque eu moro na vila. Tá, e seria mais confortável sair dali e morar em outro lugar? Sim. Então, talvez aqui a tua nota nesse quesito não vai ser tão alta. Porque tu gostaria de ter mais conforto em algum sentido. Sim. Entende? Talvez não vai ser uma nota 2, Vai mas dar ruim aqui. Deixa eu refazer. vai ser uma nota provavelmente mediana. Eu já morei em lugares bem ruins e me sentia super confortável. Assim, cara, eu vivo aqui, pra mim tá ok. Tem que fazer o melhor aqui. Tá ok pra mim, não tem problema. Obviamente que eu não queria estar ali, eu queria muito mais da vida. Né? Mas dentro de um... Agora, o momento que eu tô ali, eu não me sinto nada seguro, cara, tu morar num lugar onde, pra te sair de casa de manhã, tu pensar assim, velho, Medo, né? o medo, de tu sair de casa. Também já morei em lugares assim também, principalmente quando era mais jovem, né? De ter aquele receio, tipo, vai sair de madrugada de casa ou chegar à tarde da noite, pegar um ônibus tarde da noite pra ir pra casa. Conta, tu causava medo. Oi? Também Tu causava. que causava medo. Cara de árabe, as pessoas acham que eu tenho uma bomba sempre dentro do ônibus. Cara de árabe, pô. As pessoas têm mais medo. Tu brigava, tu que causava medo. Sim, muito. Era um cara, um grilo. É descendente? Sim, É muçulmano. de árabe. De Varese? Ou árabe árabe? De árabe da Síria. Assim. Meus Abre o paletó. antepassados. Abre o paletó, mas não tem bomba aí. Oi? Não tem bomba embaixo do paletó aí. Pode ter um botão aqui só. Bomba É não tem. Maomé ou Alá? É o sumero. Tem árabe cristão, só não é católico. Mas a minha família é uma mistura, né? Minha mãe é portuguesa, né? Dos dois lados. Inclusive o mesmo sobrenome era, né? Mesmo sobrenome, Silveira, o pai dela e a mãe dela. E meu pai, o pai dele era árabe e a mãe era alemã e italiana. O pai era alemão e a mãe italiana. Ela era ruim. A árvore genealógica é maravilhosa. É uma mistura. Trabalhar. Índio, minha bisavó era índia. Minha bisavó por parte de mãe, na verdade assim, minha mãe é filha de portugueses, mas a avó dela, a mãe da minha mãe era índia. Era índia, filha de polonês. Eu nasci na fronteira lá, né? Lá na fronteira tinha uma colonização, uma das primeiras, acho que era polonesa do Rio Grande do Sul, do Brasil, não sei.
E ela era índia, menina índia, foi morar numa fazenda, filho do fazendeiro se ingressou na índiazinha e aí, pô, imagina no início do século, sei lá, filho de um fazendeiro vai pra rua. Daí ela foi e daí nasceu minha avó, né? E aí essa minha bisavó, ela casou com uma pessoa lá da região, que era colonização portuguesa muito forte, interior do estado aqui, né? Toda essa região aqui, ou a região mais... Tupanciretã. De perto de Santa Maria? Perto de Santa Maria, mais pro lado ali de Santiago, né? Santa Maria é bem no centro, né? E Juí, exatamente, naquela região ali dos Altos, mais pro norte ali, mais pra fronteira norte ali, bem na linha de Santiago, São Borja, por ali, aquela região ali. Uma mistura, Isso é bom. bem brasileira. Nossa, cruza. Só que aí eu peguei mais essa parte, porque eu sou o único que tem essa faceta, né? A minha família são mais branco, são mais cabelinho mais clarinho, né? São mais branquinhos. Lá em casa é a mesma coisa. Em casa é a mesma coisa. Meu irmão é alemão, toda a família da minha mãe é tudo alemão. Tudo alemão com força. Todos eles de olho claro. Eu sou o único que tem de olho castanho. E o meu irmão é branco. Mais branco, nem papel. Ele sempre diz: é negão, passou de branco, é preto. Meu irmão sempre falou isso. Meu irmão, a barba dele vai até aqui. Ele tem a barba loira e ruiva até aqui. Nada a ver comigo, nada a ver. Só careca. Careca ele ficou com 17 anos. Vou tomar um suco cedo. Esse aí ficou careca com 17 anos. Eu fui com 21, 22, mas ele com 17 já tava só aqui, ó. Só o crush palhaço. A minha família também perde cabelo. Mas a família por parte de pai, todos são bem brancos, assim, alemãos. Os tios dele por parte de mãe eram ruivo também. Ruivo. Minha avó era bem branca também, alemã, né? E ruim, tinha o sangue de alemão mesmo, sabe? Aquele negócio de... era ruim. Misturou com italiano, né? Meu avô pegou o velho. O velho sofreu nas mãos da velha. Morreu cedo também, não sei se ele morreu, se matou. Não, tô brincando, ele morreu no coração. Fazer uma constelação familiar. É, interessante. Tem história. Olha os bonequinhos vão sacudir a fuga. E eu puxei mais a parte do meu avô, né? Por parte do pai. Que maldade. Eu não. Dá 0 pra ele. Continua. Vai ser reprovado, vai ser Depois tu reprovado. pega nas câmeras. Dá 0 pra ele. Você captou, né? Pegou. Vamos lá. Os bonequinhos vão sacudir a fula na constelação. É uma mistura. Ninguém fala, eu falo. Claro, eu sou constelador. Não gosto de intriga, só pra ilustrar a Mas eu não situação. vou acreditar. Tem que ter fé, Vou fazer. Legal. Tem que ter fé. Vou fazer. Vamos embora. Vamos fazer? Eu não acreditava na constelação em filho. Tu acredita? Depois que eu fiz. É. Cara, Ó, tu tem que ver o que muito acontece no Primeira nível formação 1, que eu fiz nível de 2. PNL, Não, tem presencial, hora. né? Na verdade, na época Não, tinha tem que presencial. ver os cursos. O online depois que tu- nem existia, nem Depois que tu fizer imaginava o que último existia nós no formação verbal, online. Depois que tu vê o A paralelo. primeira formação que eu fiz de PNL era uma formação, É que era um tu- practitioner em PNL, com constelação e coaching. O cara fazia uma mistura de... O que menos tinha ali era PNL. Mas a parte de constelação, o cara ele era muito bom. A constelação O negócio que a gente fez assim foi muito interessante, porque eu era meninão, né? Tinha, sei lá, 22 anos por aí. Nossa, pra mim eu nunca tinha visto, nem ouvia falar em constelação, porque era PNL. Duas coisas só. Foi Uma é muito interessante. constelação e a outra é regressão de outras vidas. Eu sou ateuzão para essas tu coisas. sente a energia quando tu tá no campo ali, é muito louco. tem que ver o nível 1 na parada. Não, é impressionante, eu trabalho com a constelação da água. Não, eu também sou muito ateu para as coisas, mas eu tive algumas coisas que... Eu vejo um troço mexendo na água, que eu nem faço com boneco, tá? Eu faço na água. Tu larga o materialzinho ali na água, o troço caminha sozinho. E não tem vento, não tem nada. E quando termina, fica Não, parado. o pior sabe o que é? Incrível. Quando tem uma pessoa para representar, a pessoa
Sente, e ela age, cada um vai ser um representante. Né? Digamos que tu vai fazer a tua família e eu represento o teu pai, vamos dar um exemplo. E de repente não temos teu pai, enfim. E eu ajo como ele, tipo, digamos que ele fazia assim, falava assim, e eu faço isso. A minha esposa calma, né? Ele entrou no campo mágico aí, Mas como eu não tava lá, pra mim não existe. É interessante de ver, assim, é interessante. A habilidade do constelador, muitas vezes, dependendo da forma da constelação, também é bastante... tem grande contribuição. Inclusive, essa foi a primeira vez que eu não conhecia nada de constelação, eu queria a PNL, a gente foi para a formação, e claro que o cara fez várias práticas lá e ele usava muito essa questão da comunicação, ele deixava muito claro para nós, olha, tem que ter essa habilidade de comunicar, de conduzir e tal, blá, blá, blá. O cara era vivo, era vigia. Vamos adiante aqui? Mas é muito interessante, a gente vê algumas coisas assim que, ok, não tem muito, né, ou pode ter uma explicação, enfim, mas... No mínimo Curioso, no mínimo curioso. Vidas passadas também é bem legal. Mesmo que a pessoa não acredite em vidas passadas, se ela entra no processo, ela pode pensar assim, porque eu já fiz e tal, e já foi legal. Eu não acredito, para mim não faz nenhum sentido, tá? Não faz nenhum sentido. Mas tu experienciar, se tu consegue criar essa experiência, mesmo que tu pense assim, cara, isso sou eu que crio. Mas a experiência é muito legal. A experiência é bacana. E quem passa e acredita para a área terapêutica é extremamente funcional. Eu já fiz várias assim, com resultados muito legais assim, da pessoa passar. E eu não questiono se existe ou não. O cara me diz, olha, eu quero porque o problema está lá. Se funciona. Vamos lá. É o resultado. O resultado não interessa. Vamos adiante aqui. A gente, submodalidades master, né? A gente não tem mais nada de submodalidades para a gente ver. Não existem outras submodalidades, né? A gente precisa entender, assimilar e usar aquilo que a gente viu no practitioner de submodalidades. Isso é extremamente importante. O que acontece, né? É que na maior parte das formações, hoje em dia a maior parte das escolas não dão tanta atenção para submodalidades. Porque a maior parte das escolas tem uma pegada mais antiga, né? E até os anos 80, essa área das submodalidades não tinha sido tão desenvolvida ainda. Ela se desenvolveu muito depois dos anos 90, né? O Bandler, o Robert Dilts, enfim, eles fizeram um trabalho muito bacana, porque eles começaram a estudar essa questão da estrutura e das qualidades cinematográficas das coisas mesmo, né? E eles perceberam que todo esse conjunto de coisas é extremamente importante. Isso é importante no visual, né, naquilo que a gente vê, né? A tecnologia hoje é desenvolvida muito baseada nisso, né? Nessa experiência que é causada através dessas qualidades cinematográficas. E eles perceberam que isso é extremamente importante também para as nossas experiências, para as nossas representações. E isso foi muito desenvolvido ao longo dos anos 90, principalmente, até hoje ainda é. E basicamente todo o trabalho do Bandler a partir disso foi baseado em submodalidades. Só que as escolas mais antigas não pegaram essa fase de desenvolvimento da PNL. E é extremamente importante, né, esses procedimentos que a gente faz, né, com submodalidades. Aqui só alguns exemplos, só para a gente recapitular, né? Inventário de submodalidades do Bandler, né? Então ele vai buscar aqui, ó. O Bandler, ele está o tempo todo buscando número de imagens, se é uma, se é duas, quantas imagens são, se essa imagem se move ou é parada, o tamanho da imagem, a forma, tudo isso aqui é importante. Se tem cores ou preto e branco, vocês viram que a gente faz isso o tempo todo, quando a gente vai conversar com as pessoas aqui, vai fazer uma prática, a gente está o tempo todo buscando essas informações, né? Se é focado ou desfocado, se tem brilho, se é escuro, a alocação no espaço onde essa imagem está posicionada. Isso é extremamente importante também. Se é com ou sem molduras, isso também é interessante. Se são em 2 ou 3 dimensões, às vezes a gente vê as coisas em 3 dimensões, a gente está vendo como se fosse um filme, né? Algo que a gente vê todas as dimensões, às vezes não, às vezes é como se fosse algo mais plano para algumas pessoas. Se eu estou associado ou dissociado,
E aqui tem um ponto importante que normalmente a gente não fala muito, mas o Rodrigo trouxe de manhã. Ele falou que ele se via dentro, mas ele estava fora e se via dentro. Então ele estava ao mesmo tempo dentro e fora da experiência. Isso também é importante. Eu posso estar só fora, eu estou me vendo como se aquilo estivesse acontecendo lá distante. Eu posso estar vendo como se estivesse inserido na experiência, ou eu posso me ver lá dentro e ao mesmo tempo fora da experiência. Eu estou dentro e fora ao mesmo tempo. Tá? Se é perto ou é longe, né, a distância dessa imagem. E aí aqui, né, as modalidades auditivas, que a gente já viu tudo isso, não vou passar, as modalidades sinestésicas, né, o local do corpo, as sensações táteis, temperatura, medida de pulso, medida de respiração, pressão, peso, intensidade, movimento de direção. Essas aqui, ó, são importantes também, principalmente quando eu estou mapeando a pessoa em si. Eles fizeram um trabalho muito bacana também usando equipamentos médicos mesmo, né? E percebendo essa questão da pulsação, né? O quanto isso interfere nos processos da pulsação, nível de respiração, velocidade e tal. Tudo isso eles já metrificaram, né? Pressão, né? Peso, intensidade, por aí vai. Isso aqui é uma prática, né? Então aqui a gente está falando sobre submodalidades, é exatamente o que a gente já viu. E aí a gente começa agora a utilizar isso no nível master, né? A gente vai trabalhar os processos de mudança no nível das submodalidades mesmo. No caso ali da forma que a pessoa enxerga, tem como uma pessoa está trabalhando e ela não conseguir identificar aonde ela está enxergando? Já aconteceu comigo, tá, aonde tu vê isso? Ah, não sei, eu vejo na minha cabeça, tá, mas se tu pudesse fazer para algum lado aqui na frente do teu campo de visão. A pessoa não conseguiu. Eu vejo na minha cabeça, mas vejo dentro da minha cabeça. Eu não consigo trazer o lugar. Aqui tem algumas possibilidades, tá? Como a gente nunca parou para pensar sobre isso, tudo que eu penso, obviamente, eu traduzo dessa forma. Eu vejo dentro da minha cabeça. Em geral, nós temos uma tela mental, né? Nós projetamos essas imagens aqui, para que a gente possa ver. Às vezes, a imagem pode estar realmente aqui. Eu posso estar dentro da imagem. A imagem pode estar literalmente, se ele está me dizendo assim, eu vejo dentro da minha cabeça. A imagem pode estar literalmente dentro da cabeça da pessoa. Então eu peço para ela se afastar, para ela sair para trás e deixar a imagem, né? Ela se afastar, dissociar um pouquinho, porque às vezes ela está inserida ali. Pode ser isso. Eu só vou saber se eu fizer essas perguntas, se eu fizer esses testes, eu vou testando. A pessoa está aqui, a imagem está dentro dela, ela está dentro da imagem, né? Está dentro da cabeça dela. Então passo para trás. A posição e o movimento dessa imagem, como ele projeta isso é importante. O Butler conta um caso de uma pessoa no aeroporto, no avião, que pediu ajuda para ele e tal, sobre uma situação de uma tomada de decisão. Né? Viu ele lendo lá um livro, dos livros dele, né? E aí perguntou, olha, eu tenho um desafio, tenho uma questão de uma tomada de decisão que eu estou tomando uma decisão. Há quanto tempo? Já fazia, sei lá, 2 anos que ele estava tomando uma decisão. E ele nunca tomava essa decisão. Conversando e eliciando as submodalidades, fazendo perguntas sobre essa experiência, o cara projetava essa decisão à frente dele. Só que essa projeção dele era no futuro. Entende? Não era no presente, ele projetava para o futuro. Então, cada vez que ele se movia em direção ao futuro, essa decisão se movia também. Quanto mais ele ia para o futuro, então ele nunca ia tomar essa decisão, porque nunca chegava o momento. Isso nível de submodalidades. O que ele fez? Ele fez com que essa decisão, com que se o cara alcançasse a decisão. Quando ele alcançou a decisão, porque já estava tomada, ele já tinha tomado, ele já tinha decidido. É mais ou menos assim, eu decidi vender a minha empresa. Ou eu estou decidindo, era exatamente isso que ele falava. Eu estou decidindo vender a minha empresa. Sei lá o que era, mudança, não lembro. Né? Mudança de emprego, vender a empresa, fazer alguma coisa assim. Só que ele projetava para o futuro. Pode ter algum fator externo? Em que sentido? Tipo, no meu caso, tá? Eu estava naquela decisão, vendo. E bati o martelo quando um funcionário meu parou embaixo de um caminhão.
Eu fui socorrer, chamaram lá, aí eu vi o cara embaixo do caminhão e disse, é agora que eu tenho que assinar. Foi um fator externo que fez eu... O significado que tu dá. A decisão veio através do fator externo, foi um gatilho, né? O significado, tu já tinha tomado essa decisão. Sim. Tu precisava talvez de algo que te impulsionasse. O significado que tu deu para essa situação foi essa. Funcionou? 3 acidentes em uma semana. E aí Pra eu quem tirei pra mim aquilo como... Um sinal que é Se tu acredita que isso foi um sinal, foi. Bom. Independente do que qualquer outra pessoa acredite. Pode ser que isso seja de verdade um sinal de algum nível. Postergando. É. Postergando. Daí quando deu, aí foi na sequência, assim, uns 3 dias, 3. Pode ser que seja realmente algo sobrenatural, vamos dizer assim, fora da nossa compreensão que tenha acontecido? Pode ser. Não sei, a gente não tem como explicar isso, né? A gente só pode acreditar, só pode crer. Ou foi só o gatilho para tomar. Ou foi só a interpretação que tu deu, porque talvez tu pudesse ter interpretado assim, cara, não posso vender. Tem alguma coisa me dizendo que não é para eu vender. Olha aí o que está acontecendo. Entende? As coisas acontecem, o significado das coisas sou eu que dou. O mapa não é perigoso. O importante é, isso me satisfaz, me satisfez? Ok, para que eu vou ficar buscando entender? Eu acho que é um desperdício de energia. Né? A MetLife não ficou muito feliz. mas ele pedia um sinal, né? Ele pediu pedia um sinal e sinal. alcançou. Alcançou. Isso Ferrou foi 3 pessoas para conseguir esse sinal, hein? Bendita operadora. Todas bem? É que o sinal foi... Mas Provavelmente onde estão. mas quantas Mas pessoas foi acidente no nível Acidente de de... moto, é que eu tenho muito pessoal de moto na rua, né? Um parou embaixo da marra de um caminhão de concreto. E morreu? Partiu. Os 3? Os 3. Essas experiências... Não, vamos parar de mexer nisso. Vai quantos tu salvou, né? Com a tua venda da empresa, né? E mais uns 5 na segunda. Tinha seguro, tudo, né? Pagou a família lá, tudo certo. Mas eu tirei aquilo ali como tem que fazer. Percebe que isso talvez esteja até no nível de, quando a gente fala de níveis neurológicos, uma situação dessas, a gente está brincando aqui, claro, porque, né? A gente tem que fazer com isso. Até foi engraçado, porque eu estava em casa tomando uma cerveja. Bem engraçado. Eu achei engraçado. Vamos entender o menos ali, achou. Quem sabe os familiares iam achar dentro. Vocês não deixaram eu comprar. Mas tu tá numa tribo de que tá certo, né? Não, daí chega, me ligaram, ó, vai lá na Freeway lá que tem um cara lá, daí eu fui lá. É o meu brother lá. E eu estava tomando cerveja, peguei o carro e fui. Cheguei lá, uma rodoviária fazendo bafômetro com o motorista. Daí daí veio o meu outro supervisor, passou na minha frente, foi lá e fez o bafômetro, eu peguei e saí. Eu acho que ia ser preso junto. Foi muito louco, né, aquele dia. Só que eu não sentia que eu estava ali, sabe? Eu estava viajando totalmente. Quando eu via tudo ali, parecia que eu estava de fora. Força ali, hein? O trago foi bom. Foi. Mas era só cerveja? Tava anestesiado. Mas daí não, daí aquele dia eu disse assim, cara, tanto que eu não assinei no outro dia. Eu disse, só liguei, ó, pode mandar o contrato pra você. Mas de alguma forma tu já estava mais para vender do que para ficar. Não, já tava, só que eu tava naquela. Tava faltando a gota d'água. O cara vai. Daí morreu 1. Ah, não, ainda não, né? Só morrer 2. Ah, não. Só, se morrer 3, deu pior. Daí foi o terceiro. Tá, me dá esses papel agora aqui. Mas uma experiência que impacta e provavelmente a maioria de nós ia nos fazer refletir, né? Olha aí, Vamos parar de mexer. É que o negócio é forte, né? A forma Mas como ainda bem que contou vendeu aconteceu, esse né? olha quantos tu salvou. Eu tava E depois que tu vendeu, parou de morrer gente. Não é que morrer, acho que foi coincidência, ou sei lá. Não, ainda não morreu mais. Só que a seguradora pagou tudo lá, tudo certo, né? Só que eu até fiz eu como beneficiário, né? Porque daí eu paguei a indenização para não tomar uma posterior. Eu acho que os caras que compraram fizeram um acordo com o capeta, enquanto ele não vender, vão pegar um por um lá daí. Até que só sobre ele lá daí. Não, eu tirei aquilo ali só como um gatilho pra... Sim. Eu tava naquele... Foi a forma que tu utilizou como... Não, por isso que eu só perguntei do fator externo, né?
Pode, depende da toda. É questão de interpretação. O significado que tu dá. O significado que tu deu foi esse, ok. De qualquer, seja isso deliberadamente ou inconsciente. Normalmente a gente dá um significado inconsciente, né? Eu interpreto de alguma maneira. Pode ser deliberadamente também. Eu escolho acreditar nisso. Me parece que inclusive se torna mais controlável, né? A realidade. Eu escolho. Porque aí fica mais fácil até de eu aceitar. Eu escolho acreditar que isso tem esse significado. Ok, faz sentido para mim, está tudo certo, não tem problema nenhum. Não justifico mais, não busco mais motivos para interpretar de outras formas. Por aí vai. Aqui é uma ferramenta que a gente chama de generalização de submodalidades. Tá? É uma técnica, eu não vou aplicar essa técnica, que depois vocês vão ter o passo a passo lá e a gente vai fazer amanhã, de manhã, o cinema mental, que eu acho bem mais interessante para a gente ilustrar bem essa coisa das submodalidades num conjunto todo. A gente não vai fazer hoje, claro, porque não vai ter. A gente passaria aqui pelo menos uns 20, 30 minutos, tá? Dependendo da situação. Tá? Mas é mais ou menos assim. Aqui eu vou trabalhar só no nível de submodalidades. Tá? Só no nível de submodalidades eu vou trabalhar, eu vou operar em cima dessa estrutura para buscar a mudança. Nesse caso aqui, tá? A gente vai trabalhar depois na modelagem, a gente vai trabalhar também as qualidades, as submodalidades da experiência, vai ser muito importante. Como eu estruturo a experiência, e quando eu modifico essa estrutura, a experiência em si se modifica. No PRAC a gente trabalhou alguns exemplos mais simples, né? Como, pega essa imagem, afasta, deixa ela mais distante, não sei o que e tal. E só aí já me dá uma infinidade de coisas que eu posso fazer, né? Aqui eu vou pegar todo esse conjunto de coisas e vou aplicar. Então aqui, nesse caso aqui, né, eu vou identificar junto a pessoa, o explorador, que é a pessoa com quem eu estou trabalhando. Ele que vai explorar as submodalidades da experiência, né? Vai ser aqui, no caso, uma limitação, algo que está limitando ele de alcançar alguma coisa, né? Então ele vai explorar essa situação aí, né? Essa situação limitante e tal, e tudo que está associado a isso. Nessa ferramenta aqui, isso aqui é bastante interessante, tá? Porque eu pego aqui, ó, 3 diferentes contextos onde a pessoa experimentou essa limitação seguida da sensação, tentando chegar na mais recente, a mais antiga e a mais intensa na linha do tempo. Como que funciona isso? Vai ser mais ou menos assim, eu pego uma experiência que é limitante para a pessoa, algo que está limitando ela, né? Normalmente, algo que me limita, não me limitou uma vez só. Eu tenho mais de uma experiência que me comprovam, que me mostram que aquilo é uma limitação, né? Eu acredito que isso me limita, porque ela está me limitando e em geral mais de uma vez. Aqui eu busco com a pessoa, eu peço 3 experiências. A mais antiga, a primeira vez que ela experienciou isso. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Falar em público. A pessoa tem medo de falar em público, ela quer falar em público e ela tem medo. Ela se sente limitada. Qual foi a experiência mais antiga que tu teve, né, que exemplifique isso? Foi, sei lá, na minha adolescência eu precisei apresentar uma aula na escola, ou durante a faculdade eu precisei fazer uma apresentação de um trabalho na escola, e na faculdade, e eu travei, eu suei frio, eu tremia, eu passei muito mal, eu tinha um nó na garganta, um negócio. Essa experiência, beleza, essa mais antiga que ela se lembra. A experiência pode ter sido semana passada. A experiência foi semana passada, mais antiga. Qual foi a experiência mais recente que eu experienciei isso? Aí ela vai me trazer uma situação mais recente. Poxa, foi mês passado quando eu tive que fazer uma apresentação para um cliente, ou eu tive que fazer uma apresentação de um relatório numa reunião na empresa. Foi horrível, blá 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 blá. Qual foi a mais intensa? A mais intensa pode ter sido a mais antiga, a mais recente, ou pode ser outra. Aí eu tenho 3 experiências. A mais antiga, a mais intensa e a mais recente. O que eu quero com isso? Eu quero analisar e entender como ela estrutura cada uma dessas experiências. Tá? Então aqui, ó, identifique uma experiência que funcione como um contra-exemplo. Isso é muito bacana. Onde a pessoa poderia ter se sentido limitada, mas não se sentiu. Identifique as submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas dessa experiência. Como assim? Pode ser uma experiência exatamente no mesmo contexto, e preferencialmente vai ser assim.
algum momento onde ela tinha tudo para ter travado, mas ela não travou. Vamos supor que a pessoa diga assim, eu vou usar um exemplo meu, eu tinha um pavor de falar em público, tinha um medo mortal durante a adolescência. Mas eu lembro de uma experiência na escola, na 7ª série, eu adorava a história, eu queria ser arqueólogo. Eu achei que eu ia ser o Indiana Jones em algum momento da minha vida. Depois eu descobri que a arqueologia não dava dinheiro, né? E eu era pobre, eu pensei, cara, como é que eu vou viajar para o Egito, as Arábias lá e tal, e estudar a história? Não tem como, não dá. Aí eu acreditei, passei a acreditar que não dava, né? Mas eu gostava muito de história. E teve um dado momento lá, que a professora de história decidiu que dividiu a turma em grupos, e cada grupo ia apresentar uma aula sobre uma parte da história. Eu estava estudando história da Idade Média. Então eu lembro que a minha parte, eu não lembro exatamente sobre o que era, mas era sobre Carlos Magno e toda aquela história e tal lá. E era eu e mais 2 colegas para fazer o trabalho. Os 2 meninos cagaram para o trabalho, mas como eu gostava muito de história, eu me dediquei, eu fui lá, eu estudei, eu precisava fazer, eu planejei e tal, e vou pegar um monte de folhas com todo o conteúdo para os colegas. Eu fui lá num órgão público, menti que a diretora da escola tinha mandado eu ir lá imprimir os materiais na época, né, quando estava começando essa questão das impressões e tal. E eles imprimiram todo aquele material e foi incrível, fiz cartaz e tal. E na hora de chegar na hora de apresentar o trabalho, os colegas não tinham levado a parte deles. Só que eu estava tão empolgado com aquilo que eu superei o meu medo de falar em público e foi uma experiência incrível. Mas eu tinha tudo para ter travado naquele momento e não travei. Se a pessoa tiver uma experiência dessas, vai ser muito legal de trabalhar. Porque ela tem uma... preparado, né? Exato. Preparada. Exatamente. E era algo que eu gostava muito, que me empolgava muito. Mas eu continuei acreditando por um longo tempo que eu tinha medo de falar em público. Bom, isso me limitou por um bom tempo. Primeira vez que eu tinha um contraponto, né? Aí eu tenho esse contra-exemplo aqui que é incrível. Pode ser que a pessoa não tenha, então eu posso pegar uma experiência de outra situação, onde ela tinha tudo para se sentir limitada, mas não se sentiu. Não precisa ser no mesmo contexto, tá? Isso é bem importante, não precisa ser no mesmo contexto. Pode ser se ela não tiver. Tá? Se ela não tiver nada, eu peço para ela imaginar uma situação, mas dificilmente ela não vai ter nada para fazer, né? E aqui, eu vou pegar aqui, ó, realmente vou fazer um inventário de submodalidades. Eu vou pegar essas experiências e eu vou explorar elas. As submodalidades da primeira experiência, visuais, auditivas e sinestésicas, todas essas aqui, tá? Visuais, auditivas e sinestésicas, todas essas submodalidades, eu vou fazer um inventário de submodalidades. Da experiência número 1, da experiência número 2, da experiência número 3 e do contra-exemplo. Eu vou anotar todas essas experiências. Aí aqui eu vou fazer checagem ecológica sobre a mudança, né? Ecológica, o que é isso? Isso é bem importante, a gente não falou muito durante toda a formação, né? Ecologia na mudança é mais ou menos assim. Quando eu alcanço um objetivo, se alguém tiver que ir embora, vai, tá? Senão eu só vou falar mais 5 minutos. Porque esse ponto é importante. Às vezes a pessoa não muda porque isso não é ecológico para ela. Por mais que a mudança seja boa. Ela quer muito alcançar um objetivo. Mas em algum nível ela acredita que ao ela mudar, isso não vai ser ecológico. É mais ou menos assim. Eu quero prosperar. Eu tenho crenças limitantes em relação à parte financeira. Eu não prospero de jeito nenhum. A nível inconsciente, eu posso acreditar que se eu mudar de vida, eu vou fazer mais dinheiro, eu vou morar em outro bairro, em outra cidade, em outro local. Eu vou deixar aquela condição de vida, os meus amigos, a minha família, e não sei o que, e não sei o que. Então isso não é ecológico. E aí eu não faço, eu me saboto, porque isso não vai ser ecológico. Então eu preciso trabalhar essa ecologia, às vezes, para que a mudança que eu quero aconteça. Senão não vai acontecer. Aí vocês já entenderam a sacada aqui, né? Eu tenho uma experiência negativa e eu tenho uma experiência positiva. Eu tenho submodalidades nessa experiência que não me limitou
e eu tenho submodalidades na experiência que me limitou. Né? Então eu vou pegar a primeira experiência, né, o calibre, observo, né, e vou analisar tudo aquilo ali, né, e vou começar a mudar a submodalidade de cada uma das experiências. Beleza? Mudo primeiro da mais, pode ser da mais antiga ou da mais recente, tanto faz. Mais antiga, por exemplo, depois a mais recente e depois a mais intensa, a pior de todas. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as submodalidades e vou pegar a submodalidade, vou transferir as modalidades da situação positiva para aquela negativa. Tá? Aí eu mudo as submodalidades dessa experiência, mais ou menos assim, como tu te imagina quando tu te vê falando em público. Nossa, eu sinto horrível, é um nó na garganta, é aquela sensação ruim no estômago, aquela sensação das minhas pernas tremendo, eu fico ansioso, a minha respiração fica assim, não sei o que, eu vejo as pessoas, parece que elas não estão me aprovando, as pessoas estão olhando para mim com aquela cara de desaprovação e tal. Eu pego todas essas informações, todas as modalidades, a imagem, o tamanho da imagem, nitidez, o volume dos sons, tudo daquilo que é ruim, né? Só que eu quero falar em público, então eu pego as submodalidades daquela experiência que foi boa e eu trago para essa experiência agora. Imagina essa experiência de novo acontecendo, aquele momento onde tu foi fazer a apresentação na faculdade e antes era uma situação que em algum momento foi muito desconfortável, né? Vou usar toda a minha comunicação hipnótica aqui também, né? Foi desconfortável, tal, aquela coisa toda, era assim, era daquele outro jeito, em algum momento foi, né? E aí eu começo a mudar as modalidades. Eu pego aquela sensação maravilhosa que eu tive naquela experiência lá na escola, que foi muito boa, e eu coloco nessa experiência aqui agora. Sentiu bom, tal, não sei o que, blá 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 blá, agora vai para a próxima experiência, a mais recente. Nesse momento em que tu foi fazer uma apresentação lá na empresa e tal, e tu tinha sentido de alguma maneira que não foi boa, eu não entro mais em detalhes, eu não vou fortalecer as coisas ruins, né? Eu pego agora e começo a pegar aquelas modalidades da experiência boa e botar nessa aqui, e depois na terceira. E aí depois, por fim, eu vou para o futuro. Lá no futuro, experienciando um momento onde agora tudo já mudou. Sabe? É um passo de mágica, as coisas já mudaram, agora tu te sente muito bem, falando em público, blá 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 blá, né? E eu crio aqui uma referência, posso fazer mais de uma, né? E obviamente que aqui eu vou analisar, eu preciso testar. Funcionou? Funcionou. Não funcionou, vou fazer de novo, até funcionar. Não é? Vou usar outras situações, outros exemplos, outras situações e por aí vai. Tá? Isso é generalização de submodalidades. Beleza? Provavelmente não ficou tão claro para vocês, né? Mas aí vai fazer uma troca. Aí a gente pode praticar amanhã de manhã, porque Nossa, mas eu a gente pode fazer uma prática amanhã de manhã. O tempo inteiro eles estão muito igualzinhos assim. Engraçado, às vezes até demora um pouquinho pra ficar São até carecas iguais, né? com as pernas, com os braços. Mas não rolou clima nenhum. Onde a gente percebeu? O rafota é bacana, o óculos é o mesmo, né? Não é o mesmo para cada um. Parecidos. Então, beleza, pessoal, vamos encerrar agora, é sábado. Hoje é dia de São Patrício, né?